Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um filme que deu um nó e dos grandes na minha cabeça. As Linhas Tortas de Deus é aquele tipo de suspense que, se você piscar, perde ao menos umas 3 reviravoltas. O longa é uma adaptação de um livro lançado em 1979 e, apesar do título, ele não tem teor religioso. É, na verdade, um suspense psicológico que brinca horrores com a mente de quem assiste. Tanto que, por isso, nesse vídeo, além da análise sem spoilers, também faço uma explicação para essa complexa trama. Mas fica tranquilo, se você não quiser tomar spoilers ou até mesmo quiser pular para eles, eu te ajudo. Os spoilers começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, vamos de análise sem spoilers. E você já sabe a lição de casa, hein? Não esquece o like agora no comecinho. Bem, pessoal, no filme As Linhas Tortas de Deus, conhecemos a Alice. Ela se interna intencionalmente e voluntariamente em um hospital psiquiátrico para desvendar um grande mistério. Isso porque ela foi contratada por um homem que jura, pode garantir, que o filho dele morreu enquanto era paciente daquele lugar e estão escondendo o verdadeiro motivo da morte dele. No entanto, após alguns dias naquele hospital, a Alice se dá conta que aquele caso não é tão simples de resolver. Isso porque o diretor do hospital está se esforçando demais para evitar que ela encontre respostas. Mais que isso, ele alega que ela realmente sofre de paranoia e foi internada com consentimento do próprio marido. Só que acontece que chega uma hora nesse filme que você não consegue ter certeza de mais nada. Tudo que a gente se convence inicialmente é desconstruído trocentas vezes. Uma série de reviravoltas começam a acontecer e você se sente mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Teve alguns momentos que eu fiquei tão confusa, mas tão confusa, que se alguém perguntasse o meu nome naquele momento, era provável que eu não conseguiria responder. É sério, esse filme vai fritar todos, absolutamente todos os seus miolos. Especialmente porque a protagonista tem um enorme poder de persuasão. Ela consegue sempre o que quer e é muito clara para provar os pontos dela. Mas, ao mesmo tempo, o diretor do hospital também consegue refutar ela de diferentes formas. Enfim, é aquele tipo de história que você não tem a menor ideia do que acreditar. E olha, já aviso, esse suspense é longo pra dedéu. Tem 2h30 de duração e você realmente precisa prestar atenção nele, porque senão vai perder detalhes importantes. Afinal, entre a transição do segundo e do terceiro ato, o longa recupera vários elementos que aparentemente tinham sido expostos pra gente de modo muito aleatório. Só que não, né, gente? Esses elementos tinham importância. Fora que essa trama é complexa por diferentes motivos. Além do excesso de reviravoltas, o longa também conta com 2 narrativas em paralelo. Temos a história dessa personagem no sanatório e também temos vários flashbacks de uma noite naquele lugar que culminou em uma morte. A cada instante a gente descobre uma nova informação por meio deles que depois se juntam em um grande quebra-cabeça. E olha, inicialmente vai parecer que esses flashbacks não têm nenhuma função narrativa, senão explicar exaustivamente uma coisa que todo mundo já sabe que aconteceu. Porém, amados, tudo que digo pra vocês é: prestem atenção nesses flashbacks, porque ao final eles ganham uma ressignificação surpreendente. E bem, dado o excesso de reviravoltas que mencionei, algo que muitos podem estar se perguntando é se esse longa é redondinho, tem começo, meio e fim, ou se deixa algumas pontas soltas. E assim, o filme é um suspense psicológico e, sem estragar o final pra vocês e dar spoilers, o que eu
posso garantir é que essa história vai continuar te torturando mesmo após o desfecho. Ou seja, é um final interpretativo e cabe quem assiste tirar as próprias conclusões. E até por isso que eu faço um final explicado para vocês na segunda parte do vídeo. Então, como sei que tem muita gente que não curte finais assim, filmes que não têm uma grande conclusão, eu já deixo claro para todo mundo que As Linhas Tortas de Deus é esse tipo de filme, para ninguém assistir e se arrepender depois. E ó, um detalhe que eu não posso deixar de fora dessa análise é que particularmente eu achei esse filme um pouquinho mais longo do que deveria ser. Tem algumas cenas que facilmente poderiam ser descartadas e não mudariam nada na narrativa dele. Além disso, acaba que o miolinho dele tem altos e baixos, o que às vezes compromete o ritmo, que dá uma esfriadinha. Mas quando as reviravoltas começam, você dá uma bela de uma acordada. Isso porque o filme te envolve de um jeito espetacular e é muito mais difícil do que aparenta desvendar os grandes mistérios dessa trama. Além do mais, é muito fácil criar uma aversão a um personagem-chave, e é justamente essa aversão que confunde a gente. Então, assim, já deu para perceber por essa análise que eu tô aqui falando e apertando a mesma tecla ao dizer que nada, absolutamente nada, é o que parece ser nesse filme. Essa história segue apenas a protagonista, mas há algumas pequenas ramificações com personagens coadjuvantes que não são soltas na narrativa sem uma finalidade. Elas ganham propósitos interessantes em algumas reviravoltas. E eu até que curti bastante o modo como o final da história conseguiu unir quase todas essas ramificações para justificar algo de suma importância na narrativa. Ah, e a título de curiosidade, o nome do filme, assim como o do livro, é As Linhas Tortas de Deus, por conta de uma visão preconceituosa do diretor daquele hospital. Para ele, os pacientes seriam como linhas tortas de Deus. Ele chega a dizer se Deus nos criou como sua imagem e semelhança, como se fosse uma escritura perfeita, os pacientes que acabam ali seriam como linhas tortas de Deus, quando ele aprendia a escrever. Então fica justificado por que o nome do filme é esse, apesar dele não ter nenhum caráter religioso. Bem, particularmente eu me diverti bastante com esse suspense, apesar de não morrer de amores por ele, por conta de alguns pequenos deslizes no ritmo. Só que apesar de não achar ele perfeito, recomendo para quem gosta de histórias de mistério e não liga para conclusões bem redondinhas. Bem, pessoal, se você pretende assistir As Linhas Tortas de Deus, eu tenho que te avisar. Para você, beijinhos e tchau, tchau, porque agora vou para a segunda parte do vídeo, a parte com spoilers. Então já sabe, se você quer compreender ou não pretende assistir esse complexo filme, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, definitivamente quando embarquei em As Linhas Tortas de Deus, eu não tinha ideia que esse filme seria tão complexo e confuso como ele acabou se revelando. A grande sacada do longa é que aparentemente ele conta com duas narrativas, uma no passado e outra no presente. Porém, essa narrativa do passado, que aparentemente mostra o grande assassinato que Alice foi investigar naquele hospital, acaba se revelando um grande spoiler do futuro. Então, para facilitar a explicação do vídeo, dado que o filme é muito longo e eu não quero que o vídeo fique quase tão longo quanto ele, vou explicar o longa por blocos para vocês e não numa ordem linear. Então, bora lá! Primeiro de tudo, a Alice foi internada naquele hospital porque ela realmente estava doente e sofria de paranoia, ou ela caiu em um grande golpe? É, pessoal, essa é a grande pergunta de milhões e você pode aceitar qualquer uma das duas possibilidades. Então, tudo que eu posso aqui é trazer embasamento para comprovar que as duas possibilidades têm iguais chances de serem reais. Primeiro, vamos comentar aqui sobre a possibilidade da Alice ter caído em uma grande armação. Nessa visão, o que
teria acontecido com ela de verdade? Bem, o marido dela era um grande interesseiro que queria roubar a fortuna dela e por isso decidiu criar um cenário em que a esposa não teria como se livrar do sanatório. Ele armou esse plano com 2 outros homens, o diretor do hospital e também o doutor Donadio, que se passou por outra pessoa. Basicamente, o que eles fizeram foi induzir a Alice a acreditar que o doutor Donadio era o doutor Raimundo Garcia del Olmo, pai do Damian, um paciente daquela clínica de saúde mental que foi internado por lá por um tempo e acabou morrendo misteriosamente. E agora ele precisa da ajuda da Alice, dos serviços dela, na verdade, como detetive, para provar que a morte do filho dele não foi um suicídio, que ele foi brutalmente assassinado, mas o hospital se nega a revelar informações importantes para não arruinar a reputação da instituição. Como a família da Alice era muito rica, o marido dela teve acesso à fortuna dela e conseguiu ter recursos suficientes para fazer a armação perfeita. Ele até mesmo chegou a criar um jornal falso com a cara do Dr. Donadio para validar que ele verdadeiramente era o tal Dr. Raimundo Garcia del Olmo. Dessa forma, o diretor do sanatório iria trocar correspondências com Alice para ensiná-la as técnicas necessárias para ela ingressar naquela instituição. Já o Dr. Donadio iria dar para ela um atestado comprovando a condição de paranoia para viabilizar que ela pudesse ingressar no sanatório como paciente. E tudo isso seria para viabilizar que ela quisesse entrar no sanatório por livre e espontânea vontade, para poder realizar o serviço dela como detetive, né? Para descobrir o que aconteceu com o Damian. Só que tem uma grande ponta solta nessa perspectiva que acaba impactando a minha visão. A Alice diz que o Dr. Donadio deu para ela um falso diagnóstico porque ele era o médico de confiança do casal. Mas como raio ele poderia ser o médico de confiança do casal se ela não conhecia o rosto dele? Ao ponto dela deixar se enganar por ele, que se passou por outra pessoa. Uai! A única forma de encarar isso era se esse personagem foi apresentado para ela como o médico de família do marido dela. E por isso ela também tinha muita confiança nele, mesmo sem nunca ter visto o rosto dele. De toda forma, o que esses 3 homens tinham a ganhar com esse golpe? Bem, o Eliodoro, o marido da Alice, poderia ficar com a bufunfa dela, já que ela era muito rica. Afinal, se ele se separasse da esposa, ele não ficaria com 1 centavo do dinheiro dela. E se ele trancasse ela em um hospital psiquiátrico e a caracterizasse como incapaz, ele facilmente poderia administrar todo o dinheiro dela e, consequentemente, depois desaparecer do mundo com o dinheiro, já que ninguém iria acreditar que ela não era incapaz, dado que se ela descobrisse por conta própria esse plano doido ou até mesmo falasse com as pessoas que era detetive, isso só iria validar ainda mais o argumento que ela não estava bem e sofria de paranoia, e por isso atacava o diretor do hospital acusando ele de um plano maligno e falava que era detetive. Já os outros 2 homens iriam ser pagos para participar desse golpe. Tanto que o doutor Donadio, ou falso doutor Donadio, porque não dá para ter certeza que ele realmente era um médico, e também falso Del Olmo, porque ele não era esse sujeito, não era o pai do Damian. Enfim, não dá pra saber quem realmente é esse sujeito. Tudo que sabemos é que, após o golpe que a Alice caiu, ele saiu de férias com a família. Ou seja, teve dinheiro na conta para isso. Já o diretor do sanatório também se beneficiou, porque ele recebeu um cheque bem gordo do marido da Alice. Esse cheque foi encontrado pela vice-diretora do hospital e o diretor alegou que aquele dinheiro iria sim ser depositado na conta do hospital e tava tudo certo. Só que ela não se convenceu muito bem desse papinho, dado que o cheque era 20 vezes o valor que deveria ser pago para a instituição. E algo que dá bastante embasamento pra gente para comprovar que o diretor do hospital realmente estava envolvido nesse golpe é que ele tentou silenciar o policial que estava investigando a morte do Rômulo, que na verdade era o Remo, o irmão gêmeo dele,
e que todo mundo, o filme inteiro, pensou que era o Damian, o filho do Del Olmo. Mas calma que eu já explico pra vocês aí esse lance do assassinato misterioso. O importante mesmo nesse primeiro momento é compreender que o diretor deu vários sinais que ele estava tentando inviabilizar que a versão da Alice fosse comprovada ou não. Até por isso que ele aplicou um tratamento desproporcional nela, pois assim ela poderia realmente ir à loucura. E nesse caso do assassinato misterioso, qualquer tipo de investigação que pudesse acontecer ali no hospital eventualmente poderia abrir margem para o golpe que Alice sofreu ser descoberto. Mas também existe aquela segunda possibilidade, a possibilidade da Alice realmente sofrer de paranoia. Nesse caso, o diagnóstico que ela recebeu do Dr. Donadio realmente estava correto. Ela era muito manipuladora e mentia para todo mundo ao redor dela. Então, o que aconteceu foi que ela queria se livrar do marido e por isso começou a dar doses de veneno para ele. Ela chegou a dizer que era formada em química no começo do filme, mas não dá para saber se essa parte é verdade. Só que assim, de toda forma, ela sendo formada em química ou não, ela poderia entender um pouquinho sobre venenos e por isso ela estava dando pequenas doses para o marido. Numa dessas, o marido viu o frasco do veneno e para comprovar que estava sendo envenenado, deu um pouco do líquido em segredo para a esposa. E tiro e queda, ela passou mal, gente. Era veneno. Com isso, ele conversou com o Dr. Donadio, que realmente nessa versão era o médico da família e a Alice sabia, conhecia o rosto dele, e o Donadio disse para o marido dela que ela não estava bem e possivelmente teria que ser internada em uma clínica de saúde mental. Acaba que a Alice escuta isso e acaba tendo um colapso nervoso, ao ponto de se convencer que vai para aquele sanatório para investigar um mistério, um crime. E aí ficamos na dúvida se ela realmente é ou não detetive e se o marido dela vive nessa versão ou não. Isso porque ela poderia muito bem ser detetive mesmo e acreditar que tá indo para o hospital porque tá indo investigar um crime, né? Na mente dela, esse é o motivo, mas na verdade ela só se convenceu disso por conta do colapso nervoso. Ok, ela é detetive e sofre de paranoia, o que justificaria aquela placa que tem na casa dela comprovando que ela é detetive. Mas também é possível que ela não fosse uma detetive e ela estivesse tão convencida da paranoia dela ao ponto de criar uma placa falsa e dar fim no marido. Será que ela não matou o marido antes de ir por livre e espontânea vontade para o sanatório? Afinal, o marido tá desaparecido. Vai saber se ela não criou provas falsas para comprovar o paradeiro do marido na Ásia. Dessa história, a gente espera tudo. Bem, dito isso, agora vamos analisar aqueles flashbacks do passado que acabam se revelando spoilers do futuro. A gente pensava que aquela noite que teve o incêndio e resultou na morte de uma paciente era da morte do filho do Del Olmo, o Damian, mas na verdade era a noite que Alice tentou fugir do hospital. Ela armou esse plano com a ajuda e colaboração de outros pacientes, especialmente o Inácio. Basicamente, ela causa um incêndio com o isqueiro do amigo e ele, por sua vez, se machucou intencionalmente. Ele se molhou e como ele tinha uma doença em que a água fazia mal para ele, rapidamente um funcionário correu para socorrê-lo. Com isso, como o funcionário deixou a porta do quarto do Inácio aberta, ele se aproveitou disso para sair do quarto e abrir todas as portas dos quartos de outros pacientes e causar aquele caos. Depois disso, Alice quebrou um vidro de uma salinha que iria viabilizar a fuga dela, e é nesse momento que ela encontra o Homem-Elefante e ele observa ela quebrando esse vidro. Acontece que ele estava possesso de raiva e com isso ele pega um pedaço desse vidro e vai atrás do Rômulo para matá-lo, um dos gêmeos daquele hospital. E por que, gente? Por quê? Bem, acontece que aquele gigante, que era uma mistura de Hagrid com Nicolas Cage, era apaixonadíssimo por uma menina daquele hospital. E o Rômulo considerava ela uma irmã e por isso não deixava ninguém se aproximar dela. Fora que ele também acreditava que a Alice também era a mãe dele, já que ele, o Rômulo e o Remo nasceram e cresceram naquele hospital e por isso não tiveram uma família normal, o que levava ele a se apegar a
algumas pessoas. Bem, acontece que um belo dia a Alice foi atacada pelo Luiz Orreda, que era chamado por todos como Gnomo naquele hospital. Ele era um pervertido e o Rômulo viu que a mãezinha dele iria ser violentada pelo Gnomo. Então tratou de dar uma bela bofetada nele, que tirou a vida do personagem. Com isso, o Hagrid Kate ficou muito bravo com o Rômulo. Ele tirou o grande amor da vida dele e também matou o melhor amigo dele. Então, por isso que na noite do incêndio, ele queria matar o garoto. Só que chegando lá, ele confundiu o Rômulo com o Remo e acabou matando o garoto errado. O Rômulo, ao perceber que o irmão morreu no lugar dele, acaba imitando o Remo e assumindo o lugar dele, já que o Rômulo era conhecido como o gêmeo que imitava a todos e o Remo como o mudo. Mas ninguém percebeu isso e todos os profissionais do hospital acreditavam que o Rômulo estava morto. Bem, a Alice estava para fugir do hospital e bem na saidinha lá no portão, ela é surpreendida pela legista que informa que um garoto morreu ali, o Rômulo. Instantaneamente ela se sente muito mal e sente a necessidade de ir ver o garoto. Ela acaba desacordando a legista e vai até o corpo do garoto. Só que chegando lá, ela se dá conta de tudo o que aconteceu e trata de explicar para os funcionários do hospital e para a polícia o que realmente aconteceu naquela noite e o que viabilizou a morte do garoto. Ela conta que o Hagrid Kate matou o Rômulo porque queria se vingar dele. E se fossem atrás do sujeito, iriam descobrir que ele só tem as mãos machucadas por conta do vidro. Afinal, ele é tão grande que o Rômulo não teve a chance de se defender e atacar ele. Mas prestem atenção, ela diz para todo mundo que aquele é o corpo do Rômulo, mas no fundo ela sabe que aquele é o Remo. E ela revela essa informação para o Rômulo enquanto ele se passava pelo Remo. Afinal, ela diz que uma mãe sempre reconhece os filhos. Ela rapidamente saca que o garoto ficou com muito medo e por isso que acabou imitando o irmão e se passando por ele. Daí a gente fica na dúvida se em algum momento o Rômulo iria contar para todo mundo que na verdade ele era o Rômulo e não o Remo, ou não. O filme na verdade deixa muita coisa sem resposta, né? Parando para pensar bem. De toda forma, a Alice viabilizou que o Homem-Elefante tivesse acesso a um objeto cortante e também, dado o caos que ela causou no hospital com a ajuda do Inácio, ninguém conseguiu ver o ataque ao adolescente. Por fim, vamos falar do dia daquela audiência que determinou se Alice iria ou não ganhar um atestado de sanidade por parte do conselho daquele hospital. Porém, a votação teria que ser unânime por todos os membros do conselho e o diretor fazia parte do conselho. Então, para limpar a barra dele, o homem fala que vai se abster daquela votação, vai lavar as mãos, já que todo mundo sabe que ele iria votar pelo não. Mas, em troca, ele iria querer que a carta de demissão dele fosse escrita por ele, já que na noite anterior, os personagens do hospital, os funcionários do hospital, na verdade, se reuniram para fazer um baixo-assinado pedindo a expulsão do diretor do cargo. Daí, dessa forma, com essa troca, ele poderia sair do cargo dele sem se queimar. Ok, o conselho acaba aceitando essa condição e eles votam favorável ao diagnóstico de sanidade mental para Alice. Mas a reviravolta de milhões, gente, é que numa última cartada o diretor traz alguém para aquela sessão. Ele convida o tal Dr. Donadio e instantaneamente a Alice fica confusa, porque ela percebe que aquele homem é o que convenceu ela a ingressar no sanatório, só que ele era o Del Homo para ela. E o filme se encerra dessa forma. Com isso ficamos com uma grande dúvida. Será que o diretor levou Donadio porque queria jogar na cara de todo mundo que Alice realmente era paranoica e enganou a todos? Ou seja, ali é o momento que temos a comprovação que o Donadio foi confundido pela Alice e ela estava perdida nos delírios dela, comprovando a nossa segunda perspectiva, a que ela não estava bem da cabeça. Traduzindo, ele realmente era um médico e o tempo todo o diretor estava certo. A Alice estava enganando todo mundo e deveriam ter confiado no diagnóstico que o Donadio enviou para eles. Mas também podemos levantar a possibilidade do Dr. Donadio ter comparecido naquela sessão como parte do plano maligno desses três homens. Aquele homem podia ou não ser médico, o próprio Donadio que seja, mas uma coisa sabemos, ele não era o Del Homo, apesar de ter se passado por ele para Alice. Ou seja, ele poderia até mesmo ser um ator. Confuso, né, gente?
confuso demais. Contudo, mais confusa ainda ficou Alice sem entender como aquele homem podia ser o Dr. Donadil. E como ela ficou muito confusa, já que para ela aquele não era o doutor dela, todo mundo percebe que ela estava com uma expressão de confusão. Então, a minha única certeza é que Alice, sendo saudável da cabeça ou não, ela iria sim continuar naquele sanatório. No fim, o diretor venceu, tendo a Alice paranoia ou não. O homem realmente pegou muito ranço dela. Porque se ele estava dentro do plano do marido dela, ele tinha algo a ganhar, mas ela estava perturbando ele. Agora, se ele não fez parte de nenhum plano, ela basicamente destruiu a reputação dele. Ai, gente, que bug mental, né? Eu sei, que coisa difícil de entender. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tirado suas dúvidas. Se caso você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal. Se quiser se tornar membro, vai ser mais do que muito bem-vindo. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!